Boa noite a todos, aos que estão nos assistindo ao vivo e a todos que vão nos assistir posteriormente também. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer tê-los aqui com a gente nessa noite. Gostaria de agradecer ao Felipe Lemos, consultor agrícola, por ter aceitado o convite e dividir um pouco do seu grande conhecimento e experiência com a gente hoje. Meu nome é José Volpe, eu sou tecnólogo em agronegócio pela FATEC, com MBA em agronegócios pela USP-Exalc. Sou consultor técnico da Verde Fertilizantes. O tema do nosso encontro com os gigantes de hoje é organominerais on-farm, tudo o que você precisa saber. E o nosso grande convidado de hoje para falar sobre esse tema é o engenheiro agrônomo Felipe Lemos. Felipe Lemos é consultor agrícola e sócio proprietário da Usinove, gestão e tratamentos de efluente limitada, tem experiência em consultoria e gestão tecnológica de culturas de café. Felipe Lemos é graduado em Ciências Agrárias pela Universidade Federal de Lavras, em Engenharia Agronômica e Manejo do Solo pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, Felipe. Boa noite, Zé Vô, boa noite a todos. Eu me chamo Felipe Lemos, eu trabalho com consultoria desde 2012 e hoje eu resolvi passar esse tema, que é a fabricação de organomineral on-farm, que é uma atividade que eu já faço desde 2013, 2014, quando a gente, na safra 2013, 2014, quando a gente iniciou com poucos produtores, poucos clientes, e ao longo do tempo foi ganhando força, foi ganhando corpo e foi virando uma atividade onde que todos os produtores, onde que eu atendo, começaram a fazer, devido aos resultados, devido aos benefícios, economia, e tanto no, vamos falar, a cultura principal de atendimento que eu exerço é o café, já atendi cana, soja, alguma coisa de fruticultura, eu sou produtor de soja também. Então, essa questão, essa tecnologia pode ser utilizada tanto para, vamos falar, culturas perenes, quanto temporárias, e o produtor que utilizar vai ter uma grande economia e grandes benefícios agronômicos em sua lavoura. Essa aqui é a minha formação, eu comecei na engenharia química, logo em seguida vi que passei para agronomia, tenho especializações em manejo do solo, em cafeicultura, e hoje a empresa que eu atuo é a Usinove. Quais os fatores que eles impactam na produtividade vegetal? O que está no nosso controle, né? São a estrutura do solo, né? E fertilidade, duas coisas ligadas ao solo e que estão na nossa raio de ação. Então, nessas questões aqui, a gente pode agir. Então, de uma produção possível que um produtor teria, né, se você deixar de controlar pragas e doenças, ela vai ter um potencial menor. Agora, se você fizer tudo certo e deixar de controlar ervas daninhas, você vai ter um potencial produtivo menor, né? Se você não plantou uma variedade genética adequada, você vai ter um potencial em relação à produção possível menor. E o que causa muito impacto? Essas duas questões do solo, tanto a estrutura do solo quanto a fertilidade. Então, isso daqui estando em nossas mãos, a gente pode agir. O que mais causa impacto é a falta de água. Essa daqui se resolve com a questão da irrigação, né? E muito a gente, quem está no sequeiro, né? Às vezes a utilização de táticas de conservação de água nesse solo. Como devemos pensar no solo? A gente tem que pensar o solo, principalmente na parte química, né? A gente tem que pensar o solo com uma estrutura física, para que evite compactação, para que tenha aeração, para que as raízes consigam desempenhar seu melhor papel. E, principalmente hoje, a gente tem que pensar na parte biológica, e é o que estava faltando, e que era uma caixinha preta, né? No nosso manejo do solo. E hoje, o que está sendo desvendado, as funções de vários micro-organismos, as funções, as ações que eles causam no solo, os benefícios, isso aí está ajudando bastante a gente a estruturar da melhor forma possível esse solo. Hoje, com algumas análises na parte biológica, você consegue identificar os micro-organismos presentes nele e você fazer a complementação deste solo do que está faltando. Às vezes você deseja ter uma função, tipo de desas fixadoras de fósforo, você inocula esse solo.
você aplica nesse solo o micro-organismo que está em quantidade baixa, e pode ajudar que o solo tenha desempenhe essa função e o produtor consiga resultados melhores. O solo, ele é o maior patrimônio que um produtor pode ter. Então, um seguro, vamos falar um seguro agrícola, a gente é um solo bem manejado. O solo, quando bem manejado, você cria uma caixa, né, de nutrientes e você pode pegar e nos anos onde que o preço de fertilizantes está mais alto ou o preço da cultura agrícola está baixo, você explorar um pouco esse teu banco de nutrientes que está no teu solo. Então, um solo bem manejado é um maior patrimônio que o produtor pode ter. Ele coloca todas as suas reservas e no momento de dificuldade ele faz a utilização dessas reservas. Pensando na parte química, o modelo com o qual eu trabalho, né, é o pai da fertilidade mundial, que é um professor americano, chama William Albrecht, né? É um trabalho com os métodos de correção do solo de ação por base, que são comuns nos estados de Minas Gerais, São Paulo. Eu trabalho com esse método do professor americano, onde que ele faz a simulação da CTC do solo, comparando ela com a de uma matéria orgânica. Então, uma matéria orgânica é contida de 60 a 175% de cálcio. Esse nível de cálcio, a presença na CTC do solo, que eu tento adequar. Então, vou corrigindo elemento por elemento. O magnésio de 10 a 20 e o potássio ficando entre 3 a 5%. Tem algumas variações entre as culturas, mas o principal, a base, né, em modo geral, seria essa, né? E o pesquisador, o William Albrecht, ele tem uma frase dele que é célebre. Que seria? Fertilize o solo e deixe que ele fertilize as plantas. Então, primeiro você cuida do seu solo, ele vamos falar, ele em uma quantidade boa de nutrientes, no momento do aperto, as plantas vão absorver esse nutriente e vão fazer a nutrição perfeita dessa planta. Pensando na parte, né, igual passei essa parte, a parte química, né, passando para a parte, pensando em estrutura, solo, então a gente pensa bastante em questão ao humus do solo, né? O humus do solo seria a parte da matéria orgânica, ela mais efetiva, que ela causa impacto em termos de funcionalidades, né, no solo, não que os outros não tenham, mas o que causa uma aplicabilidade, uma funcionalidade maior seria o humus do solo, humus formado dos ácidos orgânicos, né? Então, o humus, o que ele é? Ele é responsável por gerar grande parte da CTC do solo. O solo com muito humus reduz a lixiviação de elementos, principalmente o potássio, nitrogênio e cálcio. Nem toda matéria orgânica é humus, né? O que eu estou mencionando é o seguinte, que matéria orgânica entra tudo. Entra aquilo que não está decomposto, né? No caso, o humus do solo está já estabilizado. Entra também alguma fração na matéria orgânica de micro-organismos, de animais. Então, tudo que está presente no solo que tem carbono, entra na fração orgânica. E o humus é a fração que tem uma atividade forte. Somente o aumento do teor de humus do solo favorece a sustentabilidade. Então, hoje, pensando em a questão de crédito de carbono, que vai entrar, talvez ser remunerado em breve, o produtor tem que fazer esse estoque, né, de carbono no solo, não só para melhorar a parte, vamos falar, a fertilidade desse solo, mas também pensando em termos de sustentabilidade também. O solo é o maior banco de carbono que tem no planeta, né? Contém mais do que a atmosfera, né? Onde está contido o CO2. E esse solo, se a gente quiser retirar CO2 da camada gasosa, o jeito é a gente incorporá-lo no solo. A gente criar com tecnologia, com novos manejos, para a gente conseguir reter esse carbono no solo. O humus aumenta o número e a diversidade de micro-organismos.
Quanto maior a quantidade de, vamos falar, de micro-organismos, de função diversas estabelecidas por esses micro-organismos, melhor será a lavoura do produtor em questão. Então, com o aumento do humus, né, favorece o aumento da microbiota do solo. Essa parte, né, vamos falar no começo da palestra, depois passar uma parte mais teórica, para depois passar uma parte mais prática, né, com mais fotos, com mais noções do que é o tema principal mesmo. Então, a função vamos falar um pouco pensando no solo, falei da parte química, falei da parte física, né, pensando em humus e pensando na parte biológica desse solo, os micro-organismos. Função dos micro-organismos no solo é fazer a ponte entre nutrientes e planta. Para cada nutriente, existe um micro-organismo, pelo menos um micro-organismo, né, no solo responsável por fazer essa ponte com a planta. Outra importante função é fazer a decomposição de matéria orgânica fresca desse solo, liberando nutrientes, podendo diminuir a adubação, né, redução um pouco das doses e evitar a salinização de fertilizantes em excesso. Lembrando que planta mais bem nutrida resiste melhor a doenças. Para o aumento da microbiota, o que a gente tem de ações que a gente pode tomar? É a questão da aplicação de matéria orgânica, dos pós de rocha, que são alimentos, né, para esses micro-organismos, pó de rocha, mineralizadores, como que alguns produtores conhecem, né? Diminuição da salinização desse solo, da salinidade, que afeta muito o crescimento dessa microbiota. Cloreto e herbicidas são os maiores agressores para essa microbiota, né? O uso de cloreto diminui, né, a quantidade de micro-organismos, tem várias pesquisas já constatado, e enquanto que a aplicação de outros fertilizantes, outros remineralizadores, aumenta essa questão da microbiota no solo. A gente pensando, quando a gente vai construir uma lavoura, a gente tem que pensar num sistema de produção. Um sistema de produção, o que a gente tem que analisar? Primeira coisa, tudo que a gente vai trabalhar hoje na agricultura mais sustentável, biológica, a gente tem que pensar em construir, primeira coisa, o nosso ambiente de produção. E para a gente construir esse ambiente de produção, primeira coisa, a gente tem que medir os teores disponíveis no solo, a gente vê expectativa de produtividade da lavoura, a gente vai ver a demanda nutricional, isso aqui e depois da demanda nutricional, a gente vê a eficiência do fertilizante que a gente está utilizando. Muitos dos fertilizantes são perdidos, né, por lixiação, outra parte por volatilização. Então, para construir seu ambiente, isso aqui são algumas premissas. Eu retirei algumas, para simplificar um pouco, para ficar mais didático, e para mais fácil de entendimento também. Mas a base da construção seria essa. Primeiro analisa o solo, mede a produção, vê a demanda e a gente vê a questão da eficiência dessa adubação. E entrando um pouco mais específico no tema, vamos falar um pouco sobre o que é o organomineral, né? Já que eu já dei esse aspecto de toda a parte vamos falar, teórica, para poder fazer um balizamento, ter uma noção da base do solo. Agora a gente entra vamos falar no tema propriamente dito, né? Que seria a utilização dos organominerais, que estão tão hoje em moda, que produtores, grande parte, já experimentaram, pelo menos em parte de suas lavouras, e muitas das vezes com resultados muito excepcionais. O que teve algum prejuízo em relação à condução com organomineral foram recomendações erradas, né? Muitas redução de dose, vamos falar, exploração muito alta do banco de nutrientes do solo. Então, o que a gente pretende? Levar conhecimento para que o produtor ele tome a medida correta.
ele veja que tem, vamos falar, espaço para redução, sim, por conta da perda de eficiência, vamos falar, por conta da perda de nutrientes, né, a falta de eficiência de alguns fertilizantes, e a gente tentar arrumar um pouco essa questão do organomineral, nivelar por cima, levar o conhecimento do produtor para que ele faça a melhor tomada de decisão. O que seria o fertilizante organomineral? É um fertilizante obtido pela mistura física de fertilizantes material, orgânico e mineral. Está faltando aqui. Transformando em fertilizante de liberação lenta, quando você mistura a parte, igual está aqui na foto, a parte orgânica e a parte mineral, você vai fazer uma liberação gradual desses nutrientes, né? Porque vai acontecer o quê? Vai acontecer a complexação do fertilizante mineral, isso a nível molecular. E o que acontece? Só quando o micro-organismo ataca essa nova molécula formada, ela se rompe, que o nutriente vai passar para a solução do solo, e aí depois a planta vai ter acesso a esse nutriente. Então, fica uma adubação de liberação bem lenta e gradual. O que propicia que a planta ela coma, né, ela se alimente em todas as fases da sua jornada, né? Em vez de só jogar o químico joga num curto espaço de tempo, libera tudo de uma vez, e a planta tem que absorver tudo de vamos falar, tudo rápido, para não perder aquilo ali no solo. Então, parte sentivia, vamos falar, alguma parte do fósforo pode ser absorvido por argilas do solo. Então, a gente evita perdas, a gente faz essa complexação do nutriente, né, com a matéria orgânica. Para o organomineral se formar, é preciso que ocorra reação entre ácido orgânico e fertilizante mineral, tendo essa nova molécula, parte orgânica e parte mineral. Então, o organomineral ele se forma a nível molecular, mostrando aqui, né, a reação de formação do organomineral. Os fertilizantes minerais vão se alocar, né, nos espaços marcados, que aqui está marcado aqui A, B, C, né, ficando protegidos e liberados de forma mais gradual. Então, a molécula aqui, por exemplo, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, ele vai vir e entrar nesses espaços aqui dos ácidos orgânicos, ácido único, ácido fúlvico, e isso daqui vai fazer uma proteção, uma complexação desses nutrientes. E esses nutrientes vão ficar ali protegidos e sendo liberados só lentamente. Só quando o micro-organismo vem e, vamos falar, se alimenta, come de parte do carbono, né, que vai ter esse rompimento da ligação e vai ser liberado esse nutriente para a solução do solo. A gente tem que entender os ácidos orgânicos, ácido único, ácido fúlvico, como um queijo suíço, cheio de buraquinho. Então, onde que ali, naqueles buraquinhos, vai ficar alocado vamos falar, as moléculas, né, dos nutrientes, os nutrientes que dissolveram, né, e vão entrar ali. Para que isso daí ocorra, tem que haver sempre a presença de água. Então, a gente vê muito organomineral com umidade muito baixa, né? Você pega bem seco. Eles vão haver essa reação. Quando você o leva para o solo, ele hidrata e acontece sim. Mas mais efetivo, né, quando você causa essa reação, você faz essa complexação já no processo de fabricação do organomineral, porque você já vai levar totalmente os nutrientes já complexados. A reação, todas as reações já prontas, né? Então, isso aumentam a eficiência, aumenta vamos falar, a qualidade desse organomineral na minha concepção. Tipos dos organominerais que hoje a gente tem comercial. A gente tem aqui o organomineral granulado, a gente tem aqui o farelado, tem o organomineral peletizado
E tem aqui a questão do organo mineral, ele é uma mistura de grânulos, entre grânulos orgânicos e grânulos minerais. Isso aqui só em culturas perenes, né? Onde a gente faz aplica no suco de plantio, que eu vejo eficiência alguma eficiência, né? Nesse tipo de organo mineral. É um processo de fabricação mais simples e por isso o custo é menor. Então, o seguinte, esses outros já estão bem complexados, a parte já, vamos falar, alguma parte ainda falta para acabar de complexar, mas tem uma eficiência maior. O farelado, para quem produz o farelado, ele é o seguinte, como ele não passa por processo de aquecimento, né, quando você vai fazer o processo industrial do organo mineral, ao contrário do peletizado, do granulado e do peletizado, você consegue ter uma maior sobrevivência de micro-organismos provindos da compostagem, né? Isso daí causa aumenta os benefícios trazidos pelo organo mineral, onde você deixa de pensar ele só no nível químico. Você começa a pensar o organo mineral como uma fonte biológica também, uma adubação biológica. E o próprio ácido orgânico, né, quando ele é aquecido, ele muda um pouco a conformação dele. Então, quando se dá para trabalhar, dependendo da cultura, com o farelado, né, na minha opinião, o farelado ele se destaca mais. Você aplica ele numa superfície de contato maior nesse solo, né, ao contrário dos outros granulados e o peletizado, onde vai cair grãozinhos e salteados no solo, o farelado você faz uma maior uniformidade desse solo. Benefícios do organo mineral. Por que apostar nessa tecnologia, né? Benefício do organo mineral seria o seguinte: na parte física e biológica, melhores dos solos, isso notar, evita perdas elevadas de água, de nutrientes em solos, né, arenosos, e em solos pesados. Ele consegue conservar um pouco de água nesse solo, né? Lógico, não é grande a quantidade, ele tem todo o composto ele tem uma capacidade de retenção de água serrada e consegue reter um pouco de água nesse solo. Mas principalmente a retenção é feita por conta de estimular a microbiota desse solo, e essa microbiota ajuda, né, na preservação dessa água também. Promove o arejamento do solo e o aproveitamento da água, maior resistência a secas e redução do crescimento de fendas na superfície do solo. Ajuda bastante pela melhor ligação entre as argilas do solo. A gente tem um benefício nele, auxilia na regulação da carga desse solo, neutraliza solos ácidos e alcalinos, né, tende a estabilizar, tamponar ajudando no tamponamento desse solo, reduz a disponibilidade de substâncias tóxicas, né, às vezes uma molécula de herbicida ou as substâncias orgânicas ligam a ela complexa e evita com que ela cause desacordos nesse solo, diminui a salinidade do solo, né, em relação ao fertilizante químico, né, e também ele tem de sais, às vezes ele complexa um pouco esses sais, limpa um pouco esse solo de sais. Aumenta a capacidade de troca catiônica, CTC, não é grande coisa, não faz efeito grande, mas ali vamos falar, com algumas culturas, como se aplica em faixas, naquela zona ali, né, naquela faixinha, aumenta um pouco a questão da CTC também. O organo mineral promove a conversão de elementos nutritivos, né, tipo nitrogênio, fósforo, potássio, em formas mais disponíveis para a planta absorver. E atua como agente quelante
em íons catiônico, em condição alcalina, promovendo a absorção pelas raízes. Então, ele ajuda, vamos falar, a formar fórmulas mais disponíveis para essa planta e que vão ser absorvidos em maior taxa depois pela cultura em questão. A questão aqui do nitrogênio, como que funciona o nitrogênio, né? Porque tudo começou o organo mineral, toda essa questão de adubos de liberação lenta, começou por conta da problemática do nitrogênio, né? Por conta da volatilização de ureia, né? E lixiviação de nitratos em alguns países. Então, começaram a pensar em fórmulas de fertilizantes mais eficientes, né? E foi crescendo a tecnologia, foi desenvolvendo novos produtos, novas tecnologias mesmo, e foram chegando até o organo mineral, chegando nos adubos de liberação lenta, gradual. A absorção, a primeira coisa, o nitrogênio ele pode ser absorvido, dependendo da planta, em nitrato ou amônio, né? Ele é transportado no formato de nitrato, depois esse nitrato na folha, ele transforma através da assimilação em NH4, ele vai formar aminoácido, depois a proteína. Então, esse daqui seria o caminho do nitrogênio dentro da planta, né? Nitrogênio inorgânico, né, no caso nitrato, ele chega a ser tóxico para a planta e precisa ser convertido em aminoácido rapidamente, né? Então, esse nitrogênio aqui presente no começo, ele tem que ser convertido para fórmulas orgânicas, no caso aminoácidos, depois em proteínas. Por isso que, principalmente algumas culturas perenes, que o pessoal comenta que a aplicação de nitrogênio em altas doses, né, favorece o surgimento de doenças. Sim, porque você deixa uma planta, ela é intoxicada, ela com prejuízo para a fisiologia dela, essa planta, ela tem uma maior propensão a sofrer ataques. E, no caso, a planta, né, o fungo ali que está causando patógeno, ele tem maior chance de sobrevivência ali nessa planta, uma chance de maior infecção dessa planta. Adubação pesadas de nitrogênio são benéficas a esse solo, né? O nitrogênio, o que acontece? Ele queima a fração nobre da matéria orgânica do solo, humus, né? Uma fração já decomposta, ele pode causar, vamos falar, a reação e ajudar com que baixar esse teor desse humus nesse solo. Aí você, alto hidrogênio, baixa o humus, baixa o cálcio, baixa micro-organismo, né? E no que fez isso daqui? Vira um ciclo vicioso, aumenta a compactação do solo. Então começa a virar um ciclo onde cada vez mais o produtor ele tem que, para poder ter o efeito, né, de nutrição, ele tem que jogar mais fertilizante. Então vira um ciclo vicioso e isso daqui, vamos falar, como que absorve menos os nutrientes, começa a atrapalhar a fisiologia, a questão da planta também. E o produtor tem que usar mais, proteger ela melhor contra doenças. Então, começa a aumentar a taxa de utilização de defensivos. Então, o problema, tudo inicial ali, né, vamos falar, o desequilíbrio começa no solo. Começa com o solo e o produtor, ele tem que arrumar isso. Às vezes o produtor pensa que quanto mais, melhor. Não, às vezes não. Pode ir a esse ciclo aqui, né, onde que o produtor está depreciando o seu solo e depois depreciando a sua lavoura também, né? E ele vai ter mais gastos depois com correção de doenças dessa lavoura. Então, a gente passou por uma parte bem teórica, agora entrar na parte mais prática, né? Que é com mais software, para o produtor ter um pouco mais de ideia de como fabricar o organo mineral na sua propriedade, né? Primeira coisa, o produtor ele tem que ter, né, uma noção da demanda do que ele vai ter de gastos de
dos nutrientes, de fósforo, de potássio e tal, e vai fazer o planejamento, a montagem do seu, vamos falar, do seu composto. Tudo tem que passar por um processo de compostagem, né? Ele vai pegar, ele vai ter uma melhor ideia, uma alocação das suas fontes, né? Do total de potássio, total de fósforo, que ele vai utilizar, ele vai fazer o balanço do que ele vai, da quantidade que ele vai aplicar final do organo mineral e o que ele vai ter que acrescentar no início. O produtor tem que, para começar o processo de compostagem, ele tem que pegar, ver as suas fontes, né, de resíduos orgânicos na região, combinar bem esses resíduos, né, resíduos animais, vegetais, para que tenha uma relação CN adequada, e começar a compostagem, né? A compostagem se iniciar numa umidade adequada, né? Tem todos os manuais ali para poder se fazer essa compostagem adequada. Não vou entrar em tantos detalhes, porque isso aqui não é o foco. O foco realmente a produção do organo mineral. Mas o processo de compostagem, o produtor deixa a umidade correta, quando que aumentou a temperatura, ele aera, né? Ele vira a leira total, e ele vai fabricar esse composto vai demorar por volta de, dependendo do produtor acelerar, né, com o micro-organismo, em 60, 90 dias, o composto já está no ótimo para utilização. O seguinte, por exemplo, essa fração orgânica no composto, ela vai ter uma perda. O produtor inicia a compostagem, vamos falar com 100 quilos dou um exemplo, de material orgânico, no final sobra em torno de 60, um pouco mais, dependendo do modelo onde que o produtor ele fabrica. Então, a gente tem que calcular, vamos supor, ele colocou 100 quilos de fertilizante orgânico, né, de resíduos, e ele colocou 100 quilos das fontes de potássio, de fósforo, no caso. Então, ele teria de início na compostagem 200. Os remineralizadores não vão sofrer perda. Então, ele conserva os mesmos 100 quilos. O que vai perder vai ser a parte orgânica, que vai cair para 60. Então, de 200 quilos, ele vai ter no final 160, se ele fizer bem o manejo aí adequado da sua compostagem. E o que é interessante colocar esses pós de rocha aqui no caso? Colocando remineralizadores, fertilizante. O interessante é que muito deles, a solubilidade dele é baixa. Não que isso seja ruim, mas muitas culturas exigem, né, vamos falar, uma rápida absorção. Então, o produtor pode deixar de aplicar um pouquinho mais tarde, dependendo de uma cultura, igual grãos, né, cereais, ele pode aplicar um pouquinho mais tarde. Por exemplo, o que eu tenho de experiência de trabalhando, o próprio K-Forte. K-Forte disponível de imediato é 25. Quando a gente coloca ele em compostagem, aumenta muito a disponibilidade imediata dele. E o próprio K-Forte é o seguinte, como é tão importante a questão hoje de micro-organismo, hoje ele está vindo até inoculado, né? Está vindo inoculado com micro-organismo também. Então, um produto novo e que ajuda na indução de resistência seca, né? E vai auxiliar muito a lavoura, né? A resistir melhor a falta de água nesse solo. Então, o produtor planejou perfeito a sua demanda de adubação, ele vai colocar todos os remineralizadores ali no teu solo, juntamente com a fração orgânica, e vai passar por esse processo de compostagem. O processo de compostagem, cada produtor ele tem o seu método, não é porque um produtor ele não esteja equipado, que ele não possa fazer, que a gente, na foto esquerda, a gente tem um produtor que está fazendo a compostagem com a própria pá, né, revirando um monte. Então, ele montou a compostagem,
fez em torno de 90 dias, essa compostagem demora um pouco mais quando que você não tem os materiais adequados, mas isso aí não é o limitante. O produtor tendo, vamos falar, enxergando os gastos, uma redução de gastos, a melhoria em todo o seu sistema, ele pode começar com uma simples, uma pá, e ele montar a leira de compostagem. Aqui do lado, hoje, um produtor onde que já tem a compostadeira, já tem um implemento um implemento adequado para se passar nas leiras e terminar, da melhor forma possível, esse material, esse composto, criando um composto de alta CTC, de alta quantidade de ácidos orgânicos, né, que vai complexar mais ainda os fertilizantes minerais e uma duração maior desse orgânico mineral no solo. Então, o produtor pegou ali na compostagem toda a sua fonte de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, o que ele quiser misturar, fica uma única adubação, dependendo da cultura, onde que ele queira, né? Até nas culturas perenes, por exemplo, o café. Então, é o seguinte, o produtor fez esse organo mineral, fez a primeira parte do composto, ele vai partir para uma segunda etapa, né? Aqui, vamos falar, ele vai inserir todos os nutrientes aqui no teu composto, ele vai pensar o que é a sua demanda no teu solo por hectare, ele vai calcular isso aqui colocando no seu composto. Vou dar um exemplo simples, né? Quero jogar no final 3 toneladas por hectare do organo mineral. Então, vou calcular a quantidade que eu vou... 3, vamos colocar 5 toneladas. Então, vou, por exemplo, uma cultura do café. Eu vou colocar de potássio para trabalhar com 200 quilos por hectare. Vou colocar isso daí em café forte, 200 quer dizer, 2 toneladas de café forte. Fósforo, eu costumo muito trabalhar com os materiais que tem disponível na região de Patadas, Minas Gerais. Então, vou ver a demanda que eu vou utilizar. Geralmente, os fósforos que eu utilizo têm de 12%, 14%, 15%, né? Então, a cultura que eu quero, vamos falar que seja 100 quilos de fósforo por hectare. Vou pegar, vou dividir isso daí para calcular, né, em termos do fertilizante que eu tenho e fazer a aplicação da quantidade necessária na pilha de compostagem. Cálcio, magnésio, que eu quiser utilizar vamos falar de remineralizadores na compostagem, eu vou adicionando, né? Às vezes contém micro, tudo, já vai tudo em uma única adubação. A única coisa que eu não gosto de utilizar na compostagem seria o calcário, né, por conta de aumentar muito o pH, e o gesso. O gesso contém um residual de flúor, então não fica bacana para a parte da microbiota. Então, o produtor planejou toda a sua leira, fez seus cálculos, ele vai passar pelo processo de compostagem, né, e no final de 90 dias, esse composto, de 60 a 90 dias, esse composto com as fontes minerais vai estar pronto. E a quantidade disponível de imediato desses remineralizadores vai lá em cima, né? Aumenta bastante. O produtor, ele quiser fazer a aplicação do micro-organismo, ele compra, vou falar em casos de insumo agrícola e revenda, ele compra o produto, né? Os micro-organismos, né? De acordo com o que ele quiser utilizar na sua compostagem, veio com um técnico que acompanha melhor ali para a sua demanda, né? E ele vai fazer a aplicação. Ou ele produz, o farm hoje está tão em moda, né? Ele produz na sua própria propriedade, um custo relativamente baixo, e vai fazer a aplicação na leira de compostagem, que vai acelerar e melhorar a qualidade desse composto formado no final. Quando eu coloco os remineralizadores,
costumo chamar esse composto de um composto enriquecido, porque o teor, né, vai ficar bem alto, né, o que interessa hoje, ação, o que mais interessa, né, em pK, então, fósforo, potássio, vai assim, o que mais interessa não, é o que mais é o maior valor, né, então esses dois aí aumentam bastante a disponibilidade, aumenta bastante, vou falar, toda a sua aplicabilidade aí melhora bastante. Então, isso daqui é uma questão de das situações onde o produtor ele tem que fazer a batida, né, no final, depois do composto pronto, aí que a gente vai aplicar o nitrogênio, que é toda a problemática. Então, o produtor tem que saber o que é importante, a fonte adequada de nitrogênio de utilizar. Eu consigo utilizar todas as fontes. Lógico, o produtor precisa ter um conhecimento bom dessa mistura, porque se não tiver o conhecimento, né, se não tiver alguém que tenha o conhecimento para poder fazer a liga perfeita, ele pode vir a virar uma consistência de barro orgânico do produtor. Se não utilizar a relação correta do composto com a fração do fertilizante nitrogenado, ele umidifica muito, né? E fica muito difícil de aplicar. Realmente, vira um barro o orgânico mineral. Então, ele tem que saber a liga perfeita para chegar no ponto mais ajustado para aplicação aí do orgânico mineral. Não interessa só ter a qualidade do orgânico mineral em termos de nutrição, toda a parte microbiológica, mas o processo operacional ele tem que ser levado muito em conta. Tem vários exemplos de produtores que tentaram fazer orgânico mineral sozinhos, sem a questão de um auxílio, de uma consultoria, e ele não, vamos falar, fez um formato errôneo, né? Onde que depois ele não conseguiu aplicar. Então, sempre levar os aspectos em considerações, tanto de nutrição, quanto de aplicabilidade, quanto o aspecto financeiro e redução também nos custos, né, para o produtor. Isso daqui, o orgânico mineral depois de pronto, a gente vê que um orgânico mineral à esquerda, onde foi utilizado mais os pós de rocha na sua formação, um pouco de nitrogênio, né? E acho que ele não foi utilizado nada de cloreto. E na tela, na direita, na foto superior, onde que a gente já tem aqui a presença de cloreto. E a gente vê que as bolinhas dos fertilizantes, eles ficam bem grudado a matéria orgânica e complexa ali. Lógico que esse orgânico mineral, no final, ele vai se derreter melhor e isso daqui vai ser incorporado a todo o nutriente, ele vai ser incorporado à matéria orgânica. A matéria orgânica vai absorver esse nutriente e aí vai ter uma liberação mais lenta e gradual. No final, o produtor que é um pouco mais modernizado já colocou até dentro do bag e já levou para a lavoura para poder ser aplicado. Então, todo esse processo, um processo muito, um fertilizante muito similar ao comprado, ao adquirido, o produtor consegue fazer em sua propriedade. Essa aqui é a questão mostrando a aplicação do orgânico mineral, igual que eu coloquei essas fotos aqui mais da cafeicultura, mas o orgânico mineral aplica-se a qualquer cultura. Você coloca todos os seus nutrientes ali no composto, desde a fase, vamos falar, de compostagem, dependendo dos polinizadores, e no final, que você precisar de nitrogênio, dependendo da cultura, você coloca no final, fazendo a batida, né? Aqui está a aplicação de um orgânico mineral farelado, feito on farm, né? Você vê a aplicabilidade e a questão seguinte, você vai ocupar uma maior superfície de contato, vai ter uma maior uniformização dos solos quanto a nutriente, o humus aplicado e os micro-organismos. Então, ali você cria um sistema debaixo na faixa de exploração da cultura. Essa faixa ela foi totalmente enriquecida. Você vai começando a criar da melhor forma possível seu ambiente de produção, seu sistema de produção. E uma
só deixando um questionamento, pessoas da parte financeira se inspiraram na gente, né, na parte agrícola, e agora a gente tem que olhar o que eles falaram e a gente lembrar da nossa essência, né? Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, a parte de cima, a produção, antes deve modificar o que está invisível, no caso, as raízes. Então, a utilização do organomineral é nada mais, nada menos, você conseguir fazer maior teor de raízes nesse solo. Quanto mais, vamos falar, robusto o sistema radicular, quanto mais profundo esse sistema radicular ele descer, maiores vantagens vai ter a planta e maior produtividade ela terá resistência à seca, maior absorção de nutrientes, maior exploração desse solo, né? Então, às vezes, alguns nutrientes que estavam distantes, que eles estavam, vamos falar, inatingíveis pela planta, com o sistema radicular robusto, você consegue aumentar. E com aumentando a microbiota, principalmente, um exemplo, fungos micorrízicos arbusculares, eles fazem consórcio com as raízes e vai buscar mais nutrientes para essa planta. Ali tem uma simbiose, a planta fornece carbono, os dados, e o micro-organismo traz nutrientes, então vira um consórcio um com o outro. E com a aplicação de matéria orgânica, evitando a salinização, esse organomineral feito na fazenda com os pós de rocha melhora muito a questão da microbiota e depois, consecutivamente, exploração desse solo, desenvolvimento de raízes. Então, é uma tecnologia hoje que o produtor tem que abrir os olhos e começar a utilizar mais, né? Crescer, difundir, porque ele vai conseguir reduzir seus custos comprando produtos, adubos, fertilizantes mais baratos, e ele vai melhorar, desde o aspecto financeiro, passando pelo aspecto agronômico, e a conservação desse solo durante maior tempo, o enriquecimento aí. Então, todos os aspectos o produtor consegue, grandes aspectos o produtor consegue mudar com essa tecnologia que está tão fácil ao seu alcance. Então, essa daqui era a minha apresentação, né, que eu tinha para passar. E meu nome é Felipe Lemos, hoje eu estou numa empresa Usinove, de tratamento de resíduos. A gente faz a questão da compostagem e aqui embaixo há meus contatos. Obrigado. Agradeço a apresentação do Sr. Felipe, foi muito enriquecedor e agora vou abrir para as perguntas. Vamos lá, temos duas perguntinhas aqui abertas, começar pela primeira. O K-Forte no organomineral já libera o nutriente durante sua produção? No organomineral, quando você coloca ele no processo de compostagem, ele já começa a liberar. Ele sai de uma taxa, como eu falei, uma taxa de 25% prontamente disponível, né? Ele vai, o que eu tenho visto aí, feito algumas, chegando até mais de 50% disponível. Então, ele realmente ele já chega no formato mais disponível para a planta. Os outros 50%, que é interessante também, é a questão de você liberar ele mais gradualmente, né? Você aumenta o tempo de utilização, o tempo de consumo pela planta. O K-Forte normal dele é durar 8 meses, né? Quando você passa pelo processo de organomineral, ele não vai chegar a esse tempo todo, né? Mas você vai ficar com uma fração de uso imediata alta e uma fração disponível bacana também para ter de reserva em teu solo. Perfeito. A segunda e a última. Vamos lá. Qual a melhor época de aplicação de organomineral em café? A melhor época é o seguinte: quanto mais cedo o produtor ele aplicar, melhor vai ser, vamos falar, quanto mais cedo dentro do ano agrícola. O ano agrícola começando em setembro, quanto mais cedo, logo após a colheita, o produtor já quiser aplicar, melhor. Até o seguinte, até algumas pesquisas
mostram que o café ele cresce mais nos meses de setembro, outubro. Então, nada melhor que fornecer rápido o nutriente e deixar com que ele seja liberado ao longo do tempo, ao longo da cultura, né? Fazendo toda a sua absorção. Essa daí seria o formato mais interessante, né? Agora, e o produtor pode fazer numa única aplicação. O produtor pode em setembro e fazendo, vamos falar, durante só uma aplicação até a colheita, ou então o produtor pode optar, dependendo do caso, em parcelar. Faz uma em setembro, outra logo ali em dezembro, janeiro, ele faz outra parcela. Perfeito, maravilha. É isso. Uma boa noite a todos. Agradeço novamente aí a participação do Sr. Felipe, de todos. Um bom final de noite para todo mundo e até a próxima. Obrigado, pessoal.